Salve, meus amigos, como é que vai? Tudo tranquilo? O tema hoje é o medo. Será que nós conseguimos lidar bem com isso nos negócios, na vida pessoal? E eu resolvi falar sobre isso aqui com vocês porque hoje de manhã me chamou muito a atenção. Estava atendendo um cliente numa empresa e a pessoa, ao me passar a situação sobre a qual ela queria decidir, acabou dizendo assim: é que eu tenho muito medo de decidir. E era, na verdade, amigos, uma situação completamente pueril e que a pessoa sabia a resposta, sabia como agir, bastava seguir o que diz a legislação, bastava fazer o que era certo. Mas ela então se colocou num estado de proteção, de paralisia completa, porque estava com medo, começou a postergar uma decisão que já tinha que ter tomado há muito tempo. Então o excesso de receio fez com que ela projetasse um cenário que só existia na cabeça dela, baseado numa crença errada, e a paralisou. E aí sim, talvez ela tenha criado um grande problema ao postergar a decisão. A minha resposta foi nada mais, nada menos do que dizer que ela deveria seguir as regras da legislação, trabalhar com a verdade e fazer cumprir o que determina os regramentos. E já estava resolvido. Então se derruba um pouco essa crença. O medo, me parece, seja na vida particular, não é? Ao lidarmos com nossos amigos, com a nossa família, nas coisas cotidianas, ou até para gerir negócios, tomar decisões, é como se fosse assim um monstrinho, um monstrinho que nos acompanhasse. Imagina, estou eu aqui falando com vocês, naquele sofá ali, tivesse um monstrinho sentado, com a palavra medo escrita na testa. Então tudo que eu faço tem um monstrinho me olhando, um monstrinho segurando meus braços, me apontando onde eu devo ir. Mas esse monstrinho não está muito preocupado que eu vá ser feliz, que eu vá me realizar, que eu vá ajudar os outros, que eu vá fazer a diferença, que eu vá realizar algo que importe. Ele está preocupado em que eu fique paralisado, mantenha o status quo e nada de efetivo faça. Sabe por quê? Porque esse monstrinho do medo faz que a gente seja completamente avesso ao risco. Só que viver é arriscado. Tomar risco é necessário, faz parte. Tudo que fazemos é arriscado. Tudo. O tempo inteiro. Então o medo, esse monstrinho, se baseia numa ilusão ao nos incutir esse receio exagerado e nos dá esse falso poder de controlar o futuro que não existe. A cada dia que a gente abre o olho de manhã e levanta, a gente está assumindo muitos riscos. Poderia cair um asteroide na nossa cabeça. Enfim, poderia acontecer qualquer coisa. N coisas. A grande verdade é que nós somos muito menos poderosos do que pensamos. Não conseguimos controlar os vetores. Não conseguimos controlar o que vai acontecer. Então esse monstrinho, esse medo, fica o tempo inteiro nos amarrando e nos freando. É como se a gente caminhasse na estrada lamacenta, embarrada, que faz a gente patinar o tempo inteiro, não consegue avançar. O medo tira a fluidez da nossa vida, né? E grande parte do tempo o medo é baseado em crenças, em situações que não existem. O nosso cérebro é muito hábil em projetar cenários catastróficos e fazer com que hoje a gente se retraia para que aquilo não ocorra, como se fosse uma realidade, uma verdade, mas a grande maioria das vezes são crenças de algo que não vai acontecer. É preciso tomar riscos. Veja, eu não estou dizendo que a gente tem que expulsar o medo completamente. Mas então vamos pegar aquele monstrinho ali e vamos fazer que ele seja desse tamanho, para que realmente nas situações, por exemplo, para fugir de uma picada de uma cobra, para fugir de um assalto na rua, para ter medo de brigar, magoar alguém que a gente gosta, para reduzi-lo, para que ele seja exclusivamente utilizado quando necessário. O que eu tenho visto é que as pessoas estão tomadas pelo medo, excesso de medo que gera pânico e as trava, baseado em crenças, situações que não se sabe. Eu fico projetando que eu já vivi para frente como se aquilo fosse uma realidade e sempre do lado negativo, criando uma catástrofe. Então eu estou sempre me preparando, vestindo uma armadura que me paralisa, de mãos dadas com o meu monstrinho do medo, para uma situação que não se sabe que vai acontecer e muito improvavelmente seja essa catástrofe toda. Quer ver? Vamos fazer um teste. Voltem no tempo e fiquem projetando como vocês imaginavam que iria ser determinada situação.
na grande maioria das vezes a gente projeta o cenário muito pior do que ele realmente se desenrolou. Depois a gente pensa, nem era tudo isso, se soubesse, teria feito antes, teria enfrentado antes, teria resolvido antes. E o pior de tudo, o medo ceifa a nossa liberdade. E a liberdade é a coisa mais importante que nós temos, amigos. Mais importante, nós lutamos muito para ter esse nível de liberdade. Nós não podemos abrir mão dela porque nós estamos com medo. O medo, na verdade, é um péssimo conselheiro, porque ele nos faz refém de um cenário futuro que nós projetamos por causa dele, do medo, e que não vai se confirmar. Não vamos tomar conselho com esse monstrinho. Vamos ousar mais, vamos avançar. Viver é arriscado. Desculpa ser repetitivo, mas eu já falei. Nós não podemos entrar em pânico, porque o pânico nos tira a liberdade. E nesses dias de hoje, nada mais salutar do que falar disso. As pessoas estão abrindo mão da sua liberdade por um medo exagerado, um pânico, um cenário que não vai se descortinar. Há situações na vida que nós temos que enfrentar, são inafastáveis, inarredáveis, vai acontecer. Por que não encarar com coragem? Tomando as precauções necessárias de acordo com um medo pequeno, controlado. Um pequeno monstrinho, né? Não esse monstrão todo que tem gente que carrega de mão o tempo inteiro, onde quer que vá. Então é isso. Devemos sempre lembrar disso. O medo é um péssimo conselheiro. E viver é arriscado. Nós não podemos tirar o risco, porque o risco faz parte da vida, do incerto, do acaso. Não é? Então que a gente tenha a coragem necessária para reduzir o nosso medo e poder curtir, vivenciar, tocar adiante a nossa liberdade. Tá bem? Hoje era isso que eu queria pensar aí junto com vocês.